Eu mesmo. Daí já formava o grau, né? Daí não dá. Não deixa saudade sentir saudade. Liga pro meu celular. Liga pro meu celular. Não deixa a saudade esperar. O amor é tão sublime que abençoa. Não deixa a saudade esperar. Se você sentir saudade, liga pro meu celular. Liga pro meu celular. Não deixa a saudade esperar. Se você sentir saudade. Já pegamos na mão, já nos abraçamos, já encontramos muitos conhecidos, muitos amigos e aqueles que pela primeira vez estão aparecendo conosco aqui. É um fato inédito, é uma coisa singular, porque imaginamos assim, de repente, a realização desse encontro e demos prosseguimento na ideia e aqui estamos. O tempo choveu, refrescou e apagou a poeira, mas certamente cada um irá levar uma lembrança do que é o Sertão de Cima para aqueles que não conhecem e aqueles que já conhecem, renovando as suas lembranças e os seus conhecimentos e os seus conhecidos. Dentro de alguns minutos nós estaremos nos movimentando para a escola do lugar, fica a 1 quilômetro de distância daqui, onde estaremos inaugurando o busto do saudoso professor Jerônimo Valentim Guimarães, que foi pessoa que dedicou a sua vida e o seu trabalho como professor a todos nós que aqui estamos, que somos seus ex-alunos, e a todos aqueles que conviveram com ele. Aqueles que nós convidamos, e também já nos encontramos com o prefeito municipal, nosso grande amigo, colega de trabalho também como cartorário, José da Silva Reis, sua esposa, e então nós daremos lugar para cada um deles participarem também, trazendo o seu recado ao povo do Sertão de Cima, a esse encontro lá na escola e depois retornando aqui também. Cheiro de terra quente, queima em meu peito o cheiro de terra. De madrugada o sol desponta, detrás da serra desfaz seu leito, aquece a terra, brota a semente, brotos tão tenros da terra quente. O dia passa, a tarde desce, o sol se põe detrás da serra. A noite chega, o dia encerra, na brisa o cheiro de terra. Botina e chapéu de palha, caboclos tenho certeza, braços ao longo do corpo, rosto cheio de tristeza. Na praça os dois cabisbaixos conversam, chego mais perto, para ouvir o que eles dizem fico com o ouvido aberto. Pois compadre, eu lhe digo, eu tô muito arrependido de mudar aqui pra cidade e do meu sítio ter vendido. Na ilusão do tal de emprego, vendi tudo baratinho, galinha, porco, cabrito, carneiros em tem um gadinho. O senhor lembra minhas lavouras, dava até gosto de ver. Colhia feijão e milho, pescava peixe no rio, era bom no entardecer. Aqui na cidade, o senhor sabe, eu tenho feito de tudo. Emprego bom é difícil, a gente não tem estudo. Trabalhei nas construção, barre rua, fui guardião nas casas de alguns doutores. Vou te contar, meu compadre, eu já tô desacorçoado dessa vida, sim senhor. Voltar pro sítio é impossível, as terras que um dia eu tive já estão cobertas de pinho. Mas mesmo que não tivesse, se pra lá voltar eu quisesse, é só se voltasse sozinho. Se vocês me perguntassem o que o outro falou, repetia a mesma história que o primeiro contou. Na cidade, em cada esquina, se você prestar atenção, ouvirá milhares de vezes essa mesma redação. Você não sabe quem foi, né? Resolveu? Sim, essa saída de fazer pública é muito ruim para poder
Então não estudou com homem. Serve algum carneirão queimado, aí eu passo o dedo no cu. Você não sabe? Analfabeto, por favor. Lembra o tal Bia, vem aqui, filhinha. Vem lá. Amanhã quer estudar na escolinha. Também foi. É sobrenome, foi tudo. Opa! Não precisa arriscar a folha toda também, né? É o popular riscaiado. Perdeu a hora. Mas o Rufino falou que Comigo lá muito, fazendo um jogo muito animado, né? Não. É dos que aprenderam mais, né? Muita gratidão que nós estamos aqui reunidos neste dia que certamente será uma data memorável para todos nós, porque é uma coisa inédita, foi uma ideia que surgiu assim de repente, deste encontro. E com o encontro das famílias de todos os nativos do Espigão Alto e região, também surgiu a ideia de se acrescentar a esta festa a homenagem póstuma ao professor Jerônimo Valentim Guimarães, que no dizer literário nos abriu os olhos para as letras. E assim ele aclarou o caminho de todos aqueles que dele puderam compartilhar no ensino, no estudo e na aprendizagem. Nós agradecemos a multidão que se fez presente, atendendo ao convite, à divulgação feita por parte da comissão organizadora e também por cada um dos seus membros e aqueles membros que não eram diretamente ligados, mas também se esforçaram e anunciaram este encontro. Nós também não podemos deixar de incluir nesse agradecimento, um agradecimento muito especial aos proprietários desse terreno aqui, que nós conhecemos desse lugar desde criança, andamos por aqui, vivemos aqui e de repente uma pessoa bem estranha para nós, como foi o seu João, o popular Pernambuco, que veio parar nestas terras e nós o conhecemos e ele tornou-se proprietário dessa área de terra daqui, de gente nativa desse lugar e fez tudo o que nós podemos descortinar aqui de desenvolvimento, de progresso, de crescimento para o lugar. E assim proporcionou estas melhorias para o povo, para as crianças que hoje estudam, para os fiéis que congregam na igreja aqui, e a sua saudosa memória nós também fazemos presente nesta data. Nós agradecemos a Dona Maria, que está presente, e que forneceu, fez parte daqueles que doaram o terreno para estas construções, e aqui hoje nós nos alegramos, porque nos reunimos novamente aqui. Esperamos que no final deste encontro possamos levar alguma coisa gostosa de conhecer esse lugar também, para aqueles, a maioria daqueles que aqui estão, jovens que não tinham vindo para esta região. E com isso nós pensamos também no progresso que esse lugar está apresentando. E eu lembro ainda que certa vez conversávamos com o pastor Joaquim a respeito do progresso desse lugar, que é muito lento. O progresso demora a chegar aqui, mas também chegou. E aqui nós temos a escola que sempre teve, e agora temos energia elétrica, e temos as demais melhorias, e estamos
pleiteando ainda. Com cada dia que passa, os nossos conterrâneos têm pedido mais coisa ainda para a administração pública, para que o nosso bairro também seja incluído nas melhorias que o Estado vem dispensando a cada lugar, a cada bairro e a cada povo. Nós agradecemos, assim, a todos que aqui estão presentes e, dando abertura a esse trabalho, agradecemos as autoridades que se fizeram presentes aqui também, compartilhando conosco deste encontro, e muito mais as crianças. As crianças, nós não podemos esquecer delas. Estão aqui e eles, comumente se diz que as crianças são o futuro, mas nós gostamos de dizer que as crianças são hoje, também fazem parte da atividade e da realização. Nós agradecemos e passamos a palavra ao nosso apresentador. Obrigado da minha parte. Vamos ficar na posição certa de um bom brasileiro patriota que somos. Vamos ficar numa posição de um bom brasileiro patriota que somos. E vamos lá, então. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrando retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Senhor penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e meu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, teu amor interno seja o símbolo, o lábaro que ostenta estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convido a diretora do Departamento de Educação e Cultura, Jaguariúna, a professora Seide. Meu bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa festa tão linda e tão bem organizada. Realmente, quando me foi passado a ideia da família em reunir todos aqui, isso foi gratificante, foi lindo, porque que bom se todas as pessoas procurassem as suas raízes, porque é graças aos nossos antepassados, aos nossos
bisavô, tataravô, que nós temos a nossa vida e nós somos quem somos. Então essa ideia da família merece realmente o meu voto de louvor, admirei muito mesmo e continue. Foi uma coisa muito bonita, está uma festa lindíssima, continue. Em outros anos, essa mesma festa, talvez até muito maior, porque a família é muito grande, então continue isso aqui. Em segundo lugar, me emocionou bastante que essa festa tenha sido escolhida no mês que se comemora a festa dos professores, o aniversário dos professores, que é no dia 15 de outubro, ter sido lembrado um professor de ser homenageado. Numa época em que a gente está tão triste com a situação dos professores, tantas pessoas esqueceram que o professor tem o seu valor muito grande. Eu quando falo assim, falo professor de corpo e alma, porque eu acho que a nossa profissão, não querendo elogios, mas eu acho que é a profissão mais bonita que existe, porque todas as outras profissões necessitam do professor. Apenas muita gente esqueceu disso, esqueceu do seu primeiro professor, porque hoje em dia ele já é uma pessoa muito importante na vida, esqueceu que para ele ser uma pessoa muito importante, ele precisou ter a sua mãe, que foi a primeira professora, e em seguida um professor na escola. Então, quando tantas pessoas esqueceram do mestre, alguém se lembrou de homenagear um mestre, um primeiro mestre aqui no Espigão Alto. Isso é maravilhoso, gente. Escolherem justo o mês que se comemora o aniversário dos professores. Também é gratificante ter sido escolhido no mesmo mês, porque é o mês da criança, essa homenagem. Então, professor e criança tem que estar unido, né? Então, isso foi maravilhoso. Essa ideia foi linda. Então, meus parabéns. Estamos... E passamos agora a falar de um professor, o professor Jerônimo. Vou citar apenas assim para os familiares que ainda estão presentes, para os amigos, aqueles que conheceram. Eu não tive essa honra de conhecê-lo, não, porque eu vim para Jaguaribe em 1970 e ele lecionou aqui até 79, mas eu não tive o prazer de conhecê-lo, porque mais tarde que eu fui conhecer os professores de Jaguariúna, né? Então, esse professor se dedicou muito. Eu não vi na sua biografia, pelo menos não me foi passado, um diploma de 3º grau. Eu não vi. Com certeza ele não tinha, mas pelo amor que você dedicaram, por aqueles alunos que estudaram com ele tinha a alma e o coração do professor. Ele sabia lecionar, porque o professor não precisa de muitos diplomas, não. Porque tem gente com muitos diplomas e não sabe ser professor. E o professor Jerônimo deve ter sido uma pessoa que marcou em seus alunos, deixou uma mensagem muito grande e ensinou. Eles aprenderam com ele. Vocês que estão aqui aprenderam com ele. Talvez ele tivesse algum outro diploma, mas acima de tudo, ele teve aquela sabedoria que veio com ele, aquela disposição, aquela coisa interior que é só um professor que é professor e que conhece. É o amor, a dedicação, aquele entusiasmo em querer fazer com que os outros aprendam, que a aprendizagem não fica apenas para a gente, mas passar para alguém. Então, ele merece essa homenagem, ou merece esse busto que foi muito bem feito por um artista plástico daqui, muito bem feito, parabéns a ele, ao Ladislau, parabéns ao Denis, que também participou, parabéns ao Diable, né, que fez a placa, parabéns a eles pelo seu trabalho, continue, é um trabalho maravilhoso, muito bem feito. Parabéns à comissão que fez que organizou e teve tão boa ideia em fazer essas camisetas, então vocês também estão de parabéns. E ao professor Jerônimo, que está lá naturalmente, neste momento ele está feliz lá no lugarzinho dele, lá no céu, festejando junto com todos nós aqui e vendo que ele está sentindo que ele também está sendo homenageado, né? Então isso é muito importante. O nome da escola provavelmente vai vir no próximo ano. A placa com o nome, que será por conta da Prefeitura Municipal, a placa. Só quero explicar para vocês, eu vou ler para vocês o decreto, mas essa escola é uma escola que era estadual, o prédio continua sendo estadual e ela foi municipalizada.
Então, todas as escolas do meio rural foram municipalizadas. O prefeito fez um decreto, que eu vou ler para vocês aqui, aprovado pela Câmara, mas o processo está correndo na Secretaria de Educação em Curitiba. Assim que a gente tem o número da resolução, a gente vai passar ao prefeito e talvez faça uma homenagem rápida e coloque uma placa aqui, colocando realmente o nome dele. O decreto diz o seguinte: Lei número 1300/95, súmula. Denomina Escola Municipal Professor Jerônimo Valentim Guimarães a Escola Municipal Espigão Alto. A Câmara Municipal de Jaguaraíva, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte. Desculpa, prefeito, estou olhando para o senhor. Lei. Artigo 1º. Fica denominada Escola Municipal Professor Jerônimo Valentim Guimarães a Escola Municipal Espigão Alto, localizada no bairro Espigão Alto. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguaraíva, em 20 de outubro de 95. José da Silva Reis, prefeito municipal. Então, gente, o decreto pelo senhor prefeito, que era a parte dele, está feita. Agora passou a parte burocrática, que é a minha. Então, meu compromisso é, assim que tem a resolução, passar novamente para o senhor prefeito e a placa que virá aqui à escola. Parabéns a vocês, que Deus abençoe a todos. E são essas as minhas palavras. Obrigada. Um fraterno e amigo bom dia a todos vocês aqui presentes. As boas-vindas ao nosso município, daqueles que vieram de outras cidades distantes. Eu com a minha esposa, a secretária da Educação, professora Seide, estamos aqui com muita alegria, com muito prazer, com muita honra para participar desta iniciativa, que é uma iniciativa das mais louváveis que nós temos a oportunidade de ter assistido. Essa busca e essa homenagem, este reavivamento das raízes das famílias ligadas aqui ao bairro do Espigão Alto, do nosso município de Jaguaraíva, é um gesto, antes de tudo, de cultura, de civilização, de amor aos seus antepassados, de amor aos seus irmãos, às suas raízes, para dizer com precisão. Eu quero cumprimentar as pessoas, as famílias e a comissão organizadora desta festa, vamos dizer, cívica, uma festa cívica. Porque quem tem memória, quem tem história, tem memória, tem presente e tem futuro. E quem daqueles que é verdadeiramente cristão e verdadeiramente patriota, não cultua, não homenageia os grandes homens da pátria, os grandes homens do Estado, do município, e quem é verdadeiramente cristão, não respeita e não homenageia seus pais, seus avós, seus bisavós. Só aquele que não tem amor, que não tem cultura, que não tem civilidade, não pratica esses atos. Reunir um grupo de pessoas tão numerosas como estamos vendo aqui hoje, para encontrarem-se, cumprimentarem-se, conferir como vai a vida de cada um, lembrar do seu passado aqui, homenagear um professor, como disse a professora Seide, quando pouco valor se dá para o professor, os administradores públicos não têm dado aquele grande valor ao mestre, e é preciso se ter em conta de que as grandes nações do mundo só desenvolveram e entraram, vamos dizer, em alta evolução tecnológica, cultural, em todos os sentidos, como o exemplo do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, da própria China, dando grande valor ao ensino, ao conhecimento, estimulando o professor, valorizando o professor. Porque, como disse a professora Seide, muito bem apropriada, todas as profissões, todas as atividades, desde o agricultor até o cientista mais elevado, todos ele precisou do professor para tomar conhecimento. Eu quero homenagear vocês. Eu venho nesta homenagem para homenagear aqueles que tomaram essa iniciativa, para louvar e cumprimentar este gesto. Eu quero dizer que ouvi com atenção as palavras do meu nobre colega de profissão serventuária da Justiça, porque eu advoguei início da vida
Até 16 anos fui agricultor, depois disso estudei, me formei advoguei, depois fiz concurso para cartório, sou colega do Silvino, do Silvino, nosso nobre amigo, distinto serventuário da Justiça da cidade de Antônio Olinto. Ele falou com muita propriedade, ele bem retratou o que significa esta reunião de hoje aqui. Essa reunião hoje aqui é uma reunião que mostra que a nossa cultura, o nosso povo está buscando nas raízes os valores. Isto aqui é brasilidade, é patriotismo, é cultura, é amor familiar, é amor cívico também. Isso reforça muito a nossa convicção de que o Brasil luta hoje com imensa dificuldade para implantar um sistema novo, um costume novo, para acabar com aquela praga da inflação, mas sob muito sacrifício, muita dificuldade. E nada mais importante para que nós tenhamos um Brasil forte amanhã do que todos os brasileiros realmente cultivar o civismo, respeitar e amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, amar a sua pátria e amar a sua família, amar a sua terra natal, a sua raiz. Nós vemos no exemplo do oriental, do japonês, como eles dão valor aos seus velhinhos, aos seus antepassados. Eles têm uma verdadeira, vamos dizer assim, ritual para homenagear os seus velhos, os seus ancestrais. E isso mostra uma nação forte, uma nação de um povo consciente, que juntos se amam e se defendem, e defende a bandeira da nossa pátria. Quero dizer o seguinte, que Jaguaraíva, como disse alguém, acho que o Silvino mesmo, do progresso que vem vindo devagar. Quero defender, talvez, me perdoe porque eu sou um prefeito e sou um político. Quero dizer que aqui a dona Seide faltou lembrar, o professor tem um estatuto do magistério e tem um piso salarial de 2,4. 2,3. Dois salários, 300, né? Ou 2 salários e 30% de mais um salário. Aqui, o piso salarial do professor é maior que o do Estado, bem maior. Nós temos procurado, por todos os meios, dar apoio material e de todos os sentidos, conseguindo verbas do governo federal e do Estado para que os professores se aprimorem, façam cursos, procurem melhorar a sua condição e tenham aquele incentivo de um salário melhor, de uma valorização que eles sintam realmente, que é sincera, para que eles possam, com mais amor ainda, transmitir conhecimento. Não aquele professor que vem só para dar a aulinha ali e receber no fim do mês. O professor, graças a Deus, o nosso corpo de professores do município de Jaguaraíva é muito bom. Eu estou satisfeito, porque eu também, por alguns meses, por um ano, eu fui professor quando estudava em Curitiba. Dava aula de português na escola de comércio. E quando eu era menino, de 14 anos, eu tinha tirado o curso primário com 11 anos de idade. Com 14 anos, eu alfabetizei 25 homens, só homens, da lavoura do trabalho, que era completamente analfabeto. Eu deixei eles alfabetizados, fazendo praticamente as 4 operações. Então, eu tenho uma identidade e um amor por essa nobre, tão querida e respeitada profissão de maestro, de magíster, de professor. Tenho a minha sogra professora, a minha esposa professora. A minha mãe era uma mulher simples da lavoura, tinha o curso primário, meu pai também só tinha o curso primário. Mas eles, os dois, meu pai e minha mãe, que tiveram pouco tempo de escola, aprenderam muito bem, faziam as 4 operações, estudando com um professor que veio da Espanha, que iniciou a carreira como padre, depois não se ordenou padre, deixou e veio para a região de Pinhalão e Baiti, Barra Bonita naquele tempo. Ele parava nas casas de família e dava aula como um verdadeiro catequista, missionário. Dava aula para 10, 12 alunos. Ele era um professor, não era mais religioso, era só professor.
e morreu e está sepultado na cidade de Pinhalão. Eu estudei com este professor também, antes de entrar na escola rural primária. Por isso, eu fico muito feliz, estou muito alegre de estar aqui com vocês, e dou um grande valor, dou um parabéns imenso. Se eu pudesse dar uma placa e uma medalha para cada um que tomou essa iniciativa, e a cada um que está prestigiando, eu daria com muito amor. Eu quero saudar os pastores aqui presentes, me perdoe que eu não gravei ainda o nome, pastor Joaquim, o presbítero Abílio, evangelista Abílio, e todas as demais pessoas expressivas que saíram daqui, que estão em outras cidades, estão em Canambeí, estão em Jaraguá do Sul, né? Estão em Ponta Grossa, estão em Antônio Olinto, né? Esse aqui parece até o Gênio Quadro falando, como falou bem o Silvino, né? O Silvino devia voltar para Jaguaraíva para nós apresentar o Silvino, candidato aqui, né, Silvino? Ele falou muito bem, com muita precisão, com muita seriedade. Isso, e quando se fala bem, é porque se fala do coração. Eu não sei, pastor, se é no Eclesiastes que está assim, que a boca está cheia do que o coração sente isso. Então, eu não sou um pastor, mas frequento a Bíblia de vez em quando, porque sou um cristão e acho que o livro dos livros está aí, deve estar do nosso lado, na nossa cabeceira. Portanto, eu com minha esposa Rosélis, com a secretária de Educação nossa, com a nossa equipe toda da Prefeitura, o pessoal do som, e quero homenagear também um veterano da vida pública de Jaguaraíva que está aqui presente, que é o Silas, o prefeito, ex-prefeito Silas, que foi prefeito aqui em Jaguaraíva ao tempo que eu fui prefeito em Baiti. Também por lá fui prefeito, por obra do acaso, né? E o Silas, nós éramos dois jovens prefeitos de 28, 29 anos de idade. O Silas é um idealista, um lutador, é diretor da nossa rádio de Jaguaraíva e é diretor do Departamento de Comunicações da Prefeitura. Ele está aqui com a sua esposa, a sua filhinha, levando e gravando tudo para transmitir através da nossa rádio e divulgar por aí, pelos jornais, este evento que é um dos mais importantes da história do município de Jaguaraíva. Oxalá continue se encontrando, e eu prometo que para o ano que vem, num tempo desse, a estrada da chegada aqui vai estar bem melhor. Ela não encalha hoje, mas ela está um pouco ondulada, está precisando. Nós estamos fazendo um trabalho na região e logo, logo estaremos adequando a estrada até a divisa do Piraí. Portanto, eu me identifico com vocês, estou feliz, em nome do município de Jaguaraíva, em nome do povo de Jaguaraíva, eu homenageio este povo aqui presente, estas famílias, estas raízes, e quero homenagear especialmente o professor, nessa homenagem póstuma, ao professor Valentim, Jerônimo Valentim, que está aí com a dona Isolina, irmã dele, a velhinha, simples, gente que fez o bem para a humanidade, e que nós, isto que está o valor da cultura, hoje estamos aqui a homenagear esta figura que tem tanto valor como um ex-presidente da República, porque é um brasileiro que serviu a pátria com dignidade. Muito obrigado, eu agradeço a atenção e que Deus ilumine cada um de nós aqui presente. Muito obrigado. Ouvimos então a palavra do senhor prefeito e nesse momento vamos deixar os microfones aqui abertos para quem quiser fazer uso. Esposa, senhora Rosélis, professora Rosélis, professora Seide, diretora do Departamento de Educação e Cultura do município, familiares do homenageado, reverendíssimos pastores aqui presentes, caríssimo Silvino, e especialmente os cumprimentos à senhora Ione, Heloína, dizendo a sua irmã, que foram, dona Neuza, que foram as pessoas primeiras que nos procuraram em nossa casa para solicitar a nossa modesta colaboração para que esta festa acontecesse. O Silvino, membro da comissão, e outras pessoas também. Até uma camiseta que nós, com muita honra, vestimos, foi providenciada. Imagino nesse instante, porque assim como o prefeito, doutor José da Silva Reis, professora Seide, dona Rosélis, nós que estamos envolvidos frequentemente em festas, sabemos o trabalho que dá a sua organização. E para quem organiza a festa, o melhor da festa
é quando ela termina e termina muito bem. Mas pode estar tranquila, dona Heloína, sua irmã, a comissão. Nós podemos antecipar esta satisfação, alegria que devem ter antes mesmo do encerramento da festa, porque está uma maravilha. O tempo até, e quanto nos preocupou e preocupou dona Heloína, o fator tempo. Mas, se Deus quiser, embora estejamos enfrentando uma manhã de tempo não muito firme, nublado, com muito calor, se Deus quiser, tudo correrá bem e nós chegaremos à tarde neste ambiente familiar. Quanta coisa eu poderia dizer aqui de satisfação que eu sinto como um ex-prefeito, como alguém que conheceu em 1954 o professor Jerônimo. Todos nós, onde nós nascemos, onde nós vivemos, quanto mais idade nós temos, quanto mais nós nos afastamos do lugar onde nós vivemos, nascemos, quanto tempo mais nós levamos para voltar, nós nunca esquecemos e devemos sempre este retorno. E eu vou ter e quero conversar no dia de hoje, reportar para a Rádio Jaguariúna, saber quantas pessoas aqui estão voltando depois de 30, 40, 50 anos, trazendo seus não mais só filhos, mas netos e até bisnetos, mostrando uma árvore, a casinha onde nasceram, onde viveram. Tenho certeza que hoje é um dia de alegria, de fato, no coração, no íntimo, na alma de cada um que aqui está. E nós somos cardíacos e por isso nos emocionamos, porque nós vivemos aquilo que nós falamos. Portanto, eu tenho a honra de participar, a alegria deste ambiente, desta festa inteiramente familiar. Aqui as famílias Oliveira, família Valentim Guimarães e outras que fizeram este bairro existir por todo e sempre. Para não me prolongar, em 54, como dizia, ingressei na prefeitura com apenas 19 anos de idade, hoje tenho 60 e ainda continuo por lá. Graças hoje à bondade do prefeito Dr. José da Silva Reis, que convivemos, como ele disse, quando prefeito, temos a mesma idade e faço questão de frisar que, embora a aparência dele é vários anos melhor do que a minha, em mocidade, eu um pouco mais, mas ele é mais velho, 17 dias. Então, a satisfação de estar aqui. Mas eu que convivi, somos jovens, não é, prefeito? Como muitos aqui, a própria irmã do homenageado e demais familiares. Mas eu volto ao passado, 54, quando conheci e fui também inspetor, um dos primeiros cargos que exerci na Prefeitura Municipal, foi de escriturário da Câmara e também inspetor municipal de ensino, quando Arapoti pertencia a Jaguariúna. Calógeras, até Caratuba, vizinho de Ibaiti, nós éramos o inspetor municipal de ensino. Exercíamos esta função, que hoje pertence à professora Seide, hoje um departamento, naquela época uma simples inspetoria de ensino. Conheci o Jerônimo, e aqueles que são seus familiares, seus ex-alunos, bem o sabem. O Jerônimo, um professor de uma vasta cabeleira, invejável, e marcava muito a sua personalidade, os seus cabelos. Uma pessoa de estatura média e uma voz muito mansa. Falava de mansinho, devagar. Os seus ex-alunos também podem dizer desta sua atenção. Um professor, hoje o município oferece cursos, periódicos, paga bem. É uma outra a educação que se pratica. E naquele tempo,
o professor tinha que fazer de tudo. Não havia quem o ensinasse. E aqui foi dito sobre a escolaridade do professor pela professora Seida. Os seus ex-alunos, seus parentes sabem, a sua escolaridade era mínima. Não tinha nem o curso primário completo, mas ensinava e muito bem, e ele por conta própria pesquisava, buscava os livros. Naquele tempo que o sertão era o sertão. Hoje o sertão é um prolongamento da cidade. Se aqui estivesse o professor Jerônimo, e ele por certo está aqui conosco, ele teria que pensar, será que eu estou no meu Espigão Alto? Já estranharia a escola, que começou num paiol, que depois, e ele quantas vezes eu vi ele na prefeitura, foi o seu Aristides Soares, se não me falha a memória, se estiver enganado, alguém que me corrija, quem construiu a escola de madeira. Certo? Então, ali, o Jerônimo ia pleitear a escola. Ele precisava, queria dar um conforto melhor para os seus alunos. Ele estava num paiol. Quem lembra a propriedade do paiol? Era do pai do pai. Do pai. Paiol do Geraldo. Paiol do Geraldo. Olha aí, começou. E o Jerônimo ia naquele tempo receber o dinheiro, o pagamento de 6 em 6 meses. Aquele professor que hoje reclama alguns dias de atraso, algumas semanas, queria, aquilo sim era sacerdócio, como sempre é a profissão do professor. Mas naquele tempo chegava lá o Jerônimo com os outros professores, está aí o seu Manuel Martins, outros professores da época, vejo ali a professora Aline Valentim Guimarães, que gostaria que também, e aquelas pessoas que conheceram, conviveram, ex-alunos, é interessante até eu estar imaginando, se der tempo, cada um dizer uma frase para ficar gravada para a Rádio Jaguariaíba, para a filmagem aqui, que ficará, e o Paulo, com certeza, o prefeito, vai doar esta gravação e este filme para que aqui passe de mão em mão entre as famílias e pertença ao arquivo de Espigão Alto, esta festa, para que aquela criancinha, aquela menina, a minha filha que está aqui, com 10 anos de idade, futuramente lembre, e todos nós, olha ali fulano de tal, olha ali com uma criancinha, então uma lembrança que o prefeito deixará a todos os senhores. Então quem lembre, quem tem uma frase para falar do Jerônimo, que o faça, porque esta festa, esta homenagem não é de seus familiares, não é da comissão, não é do prefeito, de sua esposa, das autoridades que aqui vieram participar, dos pastores, é de cada um, é de todos nós. Uma justa e sincera homenagem. Um professor que lutou, labutou e que honrou a profissão que ele exerceu com toda a modéstia, mas com muita competência. Por isso, Deus me deu a sorte, a oportunidade de aqui estar no dia de hoje, depois de 41 anos da primeira vez que conheci e do princípio de uma convivência amistosa, amiga com o Jerônimo e com os seus familiares que aqui estão. Obrigado, felicidades, e o momento é de festa e de muita alegria. As emoções, as lágrimas, ficam por conta de uma grande alegria. Obrigado. O Sinário, ele é parente meu, eu conheci muito ele, eu era guri naquele tempo, não estudei com ele, mas conheci porque eu sempre vinha assistir trabalho na igreja presbiteriana aqui de Espigão Alto, né? E o Jerônimo era primo do meu pai, o pai dele era tio do meu pai, Eurides Martins. Eu sou Eurides Manuel Martins. O meu muito obrigado a todos. Fiz questão de filmar o patriotismo desta senhora ao cantar, e parecia até uma menina fazendo os gestos, acompanhando a letra da música do hino nacional. Isto aqui é digno, e nós vamos, o Paulo está aí, mandar até para a Globo, para uma emissora grande de televisão, para que sirva de exemplo de patriotismo e até estas crianças, porque ela cantou
o hino nacional, com o corpo, com a alma, com todos os seus sentidos. E ela é esposa de um nosso saudoso amigo, vereador, vice-prefeito em Piraí do Sul, o nosso amigo Sr. Agenor Moreira, aqui vizinho de Capinzal e integrado aqui também em Espigão Alto. É o seu microfone, como é seu nome, dona? Judite Maria José Moreira. Isso, uma senhora muito disposta como era o nosso saudoso Agenor. Eu ia chorar muito se não me passasse esse microfone, porque a coisa que eu gosto mais nesse mundo é de falar e cantar, sabe? Então eu ia chorar. E como esta festa é de raízes, eu vou começar na raiz. Então eu vou começar na raiz. É o seguinte, o pai do Jerônimo era irmão da minha avó, Laurentina. Então o Jerônimo era meu primo. E quando ele já licionava aqui em Espigão Alto, eu comecei a licionar em 1952 em Capinzal. E nós era contemporâneos, nós se comunicava muito, porque eu gostava muito do Jerônimo, sabe? Eu vinha muito na casa do tio Geraldo para conversar com a Isolina e com a Maria e paquerar um pouco o Jerônimo, né? Mas as coisas não deram certo, né? As coisas não deram certo, né? E eu fiquei lá no Capinzal e, sendo professora, casei com o Agenor Moreira, né? Mas o Jerônimo dava aula em Espigão Alto e nós se comunicávamos muito. Nós conversávamos, ele ia lá em casa, a respeito da escola, passava ideias, nós comunicava. Porque eu também sou autodidática, semelhante ao Jerônimo. Eu nunca sentei numa carteira de um grupo de escola para estudar. Nunca! Eu estudei da maneira aqui do nosso Silas. Eu tinha aprendido um pouquinho, daí apareceu um sujeito estranho que ia fugindo da guerra, só que ele era russo, né? Daí o papai justou ele para ensinar eu, o meu irmão Manuel, o meu irmão João Amadeu, e lá no maiorzinho, na casa do papai, aquele russo ensinou nós. E daí eu fiquei, assim, era a única moça no Capinzal que sabia ler. Quando foi que foi inaugurada a escola que o Moisés Lupião construiu em frente da casa do papai, então o ex-prefeito Comercino Esvara, de saudosa memória, foi lá na casa do meu pai e perguntou: seu Euripides, tem uma moça por aqui nesse bairro que saiba ler e escrever para me nomear professora? Só existia eu, né? Então eu consegui pegar a chave da escola. E daí eu fiz como professor Jerônimo mesmo, né? Comecei ali a fazer cursos, assim que tinha oportunidade, e me dedicar. E eu vou dizer, eu fui a primeira professora do bairro do Capinzal. Se não me homenagearem depois que eu morrer, eu vou chorar lá no céu. Porque é que eu faço assim com o cérebro do professor Gerardo, né? E porque nós era dois professores que lutavam nos dois bairros. Um bairro bem próximo do outro, e um procurava ajudar o outro com as suas dificuldades, né? Ele aqui em Jaguaraíva e eu lá em Piraí, mas nós se comunicávamos muito, porque daí eu dizia que eu tinha que vir na casa do tio Gerardo, porque eu queria conversar com a Isolina, eu queria conversar com a Maria, e ali nós íamos se comunicando. E a Isolina e a Maria iam lá em casa, e posavam, e nós se comunicávamos, e falávamos dos namorados, né? E aquelas coisas, né? Então, olha, é um professor que lutou muito, e eu quero dizer também que naquele tempo o professor podia ser meio carrasquinha, né? Então um dia eu já licionava o meu irmão Benjamin Abel Martins. Eu dava aula lá e licionava para ele. Mas como ele era meu irmão, ele não me obedecia muito. Um dia eu castiguei ele severamente, né? Mas o Benjamin embraveceu. Sabe o que é que ele fez? Vinha todo dia de bicicleta na escola do professor Jerônimo. Apenas que ele não está aqui agora para ele. Senão nós ia trazer ele aqui, porque ele parece bastante, ele é bem maior que eu, né? Mas eu não enxergo ele aqui, né? Mas eu quero dizer, e eu queria então, como a festa é festa de raízes, então eu quero dizer que eu era bem parente do professor Jerônimo e nós tínhamos as mesmas vontades. Sem grandes estudos, mas eu também, como o professor Jerônimo tem muitos advogados, pastores, escritores, que estudaram na escola dele, olha, eu também tenho. Quando chegar o dia da minha festa, vocês vão escutar, né? Quanta gente que pôde subir na vida e iniciou na minha escola.
agradeço a palavra, e agora o Manuel está trabalhando agora aqui em Jaguaraíva, e lutando para o progresso de Jaguaraíva, e puxando leite para que o povo de Jaguaraíva possa conseguir mais um dinheirinho nessa crise, tem cooperado muito, né? Então o Manuel é uma mão direita do prefeito de Jaguaraíva, trabalhando aqui no sertão. E assim como eu também procuro, não sei se acha, né? Estar, o senhor já passou para a eternidade meu esposo, que foi um grande político, procurando ajudar o povo daquela maneira, e eu estou lá também procurando ainda meus gestinhos de vida. Só que o professor Jerônimo era um pouquinho mais velho do que eu, mas ele morreu muito cedo, ele podia... O pessoal do Capinzal que aqui está e os de Espigão Alto, né? Este pedido em vida, a senhora vai ficar, o prefeito vai ceder para a senhora uma gravação do filme especial. E aqui a Rádio Jaguaraíva da gravação, onde a senhora, e deixa na escola, a senhora ainda leciona? Não. Está aposentada? Estou aposentada. Mas certamente o Capinzal e toda esta região de Jaguaraíva vai se irmanar, porque aqui também a família tem raízes, nessa homenagem que um dia, lá pelo ano 2560, vai ser prestada a senhora. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, excelentíssima senhora professora, secretária de Educação do município de Jaguaraíva, demais autoridades presentes aqui, senhoras, senhores, jovens e crianças. Estou certo de que terei que me dominar o máximo possível para não me estender muito e não me emocionar tanto, porque de fato o momento é profundamente tentador para que eu me estenda e me emocione. Prometo fazer o possível para não falar mais do que 2 horas. Ai, 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 eu não aguento, pastor Marquinhos. Então, fala. Pois bem, eu acredito que daqui do Espigão Alto, e principalmente das pessoas que se fazem presentes, que são daqui, mais de perto ou mais de longe, sou parente quase de todos. E do professor Jerônimo Valentim Guimarães, ou simplesmente professor Jerônimo, ou como outros ainda diziam, o Jeroninho. Muitos o chamavam de Jeroninho. Nós dizíamos o Jerônimo afetivamente ou professor Jerônimo. Parente chegado da minha mãe. Eu também, além de pastor, para o qual missão para a qual me senti chamado já na minha infância, aqui em Espigão Alto, onde nasci, mas também sou professor. E tive o privilégio de passar pelos bancos da escola isolada do bairro de Espigão Alto. Aquele tempo o nome era esse, Escola Isolada do bairro de Espigão Alto. Fui um dos alunos privilegiados. Até hoje não sei porque, nunca perguntei para o professor Jerônimo, porque não era interessante em coisas mais particulares dele, mas ele cuidou de mim com um carinho muito especial. Eu me lembro disso. Quando eu me fazia repreensível, ele me repreendia, mas não talvez com o rigor que ele, como educadorzinho que foi, ele sabia aplicar a correção na hora certa e também sabia ser severo, mas comigo ele tinha um carinho especial. Acredito eu que alguma intuição do alto pairava sobre aquele homem que, embora não sendo um religioso confessional, mas como mestre, a sabedoria já estava sobre ele. Porque sem entrar em pormenores de ordem doutrinária e confessional, ele também sabia conduzir os seus alunos para uma fé verdadeira em Deus. Digo isto porque seria injustiça da minha parte
se me omitisse. Quando eu era seu aluno, em companhia do Silvino, em companhia do Juquinha, José Domingos de Oliveira, também da família Bueno, ou seja, da família Oliveira mais propriamente, que não está aqui, mas foi um dos alunos daquela época. O professor Jerônimo nos encaminhava também para o estudo imparcial, eu diria, da Bíblia, porque ele nos matriculava em cursos bíblicos, tais como o curso bíblico radiopostal. Ele não pertencia a nenhuma denominação, mas ele sabia escolher e indicar cursos que iam instruir os seus alunos em como amar o próximo, servir a Deus e ser um verdadeiro cidadão brasileiro. E por ele ensinados e influenciados, uma chama se acendeu em nosso coração, de tal modo que exatamente no dia em que completei 18 anos de idade, eu estava com a minha mala pronta, que nem mala não era, era mais uma trouxa. Porque no dia seguinte, dia 12 de agosto, a pé, de pés no chão, com um par de botinas amarrado um pé no outro, pendurado no ombro, eu sairia em companhia do meu primo José Domingos de Oliveira e nos dirigiríamos a pé para a cidade de Jaguariaíva, porque ontem eu tinha completado 18 anos de idade e agora eu já podia tirar a minha carteira profissional e poderia procurar um emprego na cidade, porque tinha uma chama, tinha um fogo dentro em meu coração. Eu queria ser útil, eu queria seguir de algum sentido, de algum modo, o exemplo do meu professor. Assim fomos para Jaguariaíva e começou uma história. Evidentemente que não é possível, e eu falei brincando no início que não ia falar mais que 2 horas, mas eu vou fazer tudo para diminuir. Não se assustem, portanto. Eu comecei uma história, mas estava presente no meu coração. O ensino que eu recebi aqui na escola isolada do bairro do Espigão Alto. E o professor Jerônimo nunca saiu da minha lembrança. Deus abriu minhas portas. Ingressei logo depois de um ano que tinha saído daqui, no Instituto Cristão, no município de Castro, Paraná. Ali foi a minha segunda etapa do meu preparo intelectual. Depois, com a ajuda de Deus, eu consegui frequentar um seminário teológico, onde me formei em teologia e logo depois fui ordenado ao Sagrado Ministério da Palavra de Deus. Hoje estou com 28 anos de ministério pastoral, sendo dessa soma a metade como pastor, mais especificamente no estado de Santa Catarina, e desse tempo que mencionei, 15 anos como missionário no estado do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. E eu tinha, simultaneamente com o curso teológico que fiz, feito também o curso de magistério, porque eu aguardava uma oportunidade quando pudesse atuar também na área educacional. Deus abriu minhas portas e o prefeito de Ponta Porã, no ano de 1986, ouvindo-nos por uma ocasião, quando dissemos algumas palavras numa reunião política, sem que eu fosse político militante. O senhor prefeito, movido como eu creio por Deus, me convidou, sem me conhecer, sem que eu pertencesse ao seu partido político. Nunca tinha conversado com o senhor prefeito, mas ele me enviou um convite para ser o seu secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Pedi-lhe um prazo para pensar se aceitava ou não o convite. Um prazo longo, de 8 dias. O senhor prefeito esperou. No final de 8 dias, depois de muita oração diante de Deus, eu senti
que era Deus que estava me enviando para estar ao lado do senhor prefeito e ocupar na área educacional um cargo de confiança, onde eu poderia realizar aquele sonho também na área educacional como professor. Deus, quando a professora Judite iniciou suas atividades no vizinho município de Capinzal, ou seja, de Piraí do Sul. Graças a Deus por estas raízes. Existem tantas outras que eu poderia mencionar, mas o tempo não me permite. E como ministro de Deus, como pastor, nascido aqui na região, digo porque é necessário que se diga literalmente, meu umbigo ficou plantado como uma semente em Espigão Alto. Isto é verdade, não minto, como dizia o apóstolo São Paulo. E eu gostaria de, sem qualquer preconceito de ordem religiosa, porque todos cremos em Deus, não importando se somos desta ou daquela denominação, o fato é que, como brasileiros, cremos em Deus. Eu gostaria de convidar a todos para que agora curvássemos a nossa cabeça, e eu quero fazer a Deus, nosso Pai, uma prece para que Deus abençoe os professores, abençoe o município de Jaguariaíva, abençoe seus líderes na área educacional, o senhor prefeito, para que os valores aqui existentes possam ser cada vez mais descobertos, aprimorados e usados para a formação da nossa gente preciosa. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o Rei de todo o universo, o mediador de toda a criação, nós te invocamos agora e te agradecemos por este momento que tu tens nos dado, para que aqui, ainda que de modo muito resumido, possamos considerar valores na área educacional, dentre os quais o professor de saudosa memória, Jerônimo Valentim Guimarães. Ele já cumpriu a sua missão, está na eternidade. E é pelos que estão aqui, pela senhora secretária de Educação, pelo senhor prefeito, pelos demais professores e professoras que aqui estão e os que nos acompanham, para que tu os abençoes, para que tu os inspires, para que eles não desanimem nunca, para que o Brasil continue sendo instruído, sobretudo educado por professores e professoras de verdade. Que nós tenhamos homens públicos, políticos, prefeitos, vereadores, deputados, que sejam conscientes, maduros e suficientemente heróis, patriotas e honestos, para tudo fazerem no sentido de melhor valorizar a educação do nosso povo. Nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvimos então o pastor Joaquim. E neste momento eu queria convidar o senhor prefeito, o senhor José da Silva Reis, e a dona Isolina Valentim Guimarães, irmã do homenageado, para descobrir o busto feito em homenagem ao saudoso professor Jerônimo Valentim Guimarães. Ladislau, o Denis e o Luiz Carlos de Ávila. Pausa aí. E então, eu convido ao pessoal que se faz presente lá do lado de fora, para que quem queira chegar mais perto aqui para ver o busto, fiquem à vontade. E essa primeira parte damos como encerrada. E logo mais, lá no local da festa, várias apresentações. Professor Jerônimo Valentim Guimarães, primeiro encontro Raízes do Espigão Alto, 28/10/95. Homenagem de seus ex-alunos. Palmas então ao busto feito pelos artesãos jaguariaenses.
Vamos trocar. É o tiro maior. Agora, desviando a câmera. Avisa nós que tá batendo. Vem pegar aqui, mãe. Vem pegar aqui. Tá filmando? A Kátia. Ai, meu Deus. Dá lá pro bola. Passa a bola aqui. Passa aqui. Daqui. Daqui. Dá a bola. Daqui. Não, passa na frente. Daqui. Sim, a bola aqui. Ai, quem é que vai pegar o cachorro quente? Não fique. Vai criando, mano. Tá ligado? O que vocês são? Hã? Serve aqui pra mim. Serve aqui pra mim. Pronto. Servi pra menina. Pronto. Agora Nossa, quanta moça bonita aqui. Prontinho. Carta, quem que eu sirvo? Carta. Eu. Bolinho. Sonho pro bicho? Um bolinho. Um sonho. Um cachorro quente. Um sonho pra você. É pra mim, mas um bem pequenininho. Nadim, você não pode lá. Nadim, eu quero um cachorro quente. Ai, eu quero um cachorro quente. Pronto. Eu não quero mais filmar. Eu vou, a Rosinha vai fazer um cachorro quente. Aí a colaquinha. Tem ela na colaquinha. Olha uma colaquinha pra cá. Marcos, olha uma colaquinha. Aí dá uma colaquinha. Pega a colaquinha. Daqui? Leila. Hã? Leila. Leila. Você tem um filho? Filmando? Cara, não sabe o que é. Eu sei, televisão. Faz televisão. Viu? A Rosinha faz um cachorro quente. Você como você fez? Mãe, vamos comer dentro da geladeira. Já vai dar? Não. Daí vai dar o mesmo 50. Vamos pegar o mesmo. Tchau. Vai pra cabeça. As orelhas. Pega na orelha. Pronto, tá vendo? Ô, Lilia! Geralmente ele tá indo. Sei errado.
A polaca ali, que engraçadinha. Polaca, fala em whisky. Sai as costas da dela. Você não vai pôr na cabeça. Aí a senhora não vai no rancho? Pode pôr. Olha, Sergina. Capricha. Quer a balacha? Lava. Que chimarrão gostoso. Quer a carne? É, a carne já ele queria comida. Vai, põe água aí. Põe água na cuia. Como? Põe a balacha na cabeça, Mas agora não dá, porque agora só não vai indo pra roça. Não tinha não. Lá passa a chaleira lá pra ela. Cadê o Ziza? Peça a chaleira, gente. Ziza. Ai, ferveu a água. Ah, vou fazer tudo. Tá muito quente. Muito molhado. Mas viu, Guilherme, isso aí é muito boa. Daí eu pedi já pra eles arrumarem povo lá pro... Essa erva aqui foi caprichada, mais que erva. O quê? Erva boa, tia. Ônibus? A Nadinha doou semente para vento de erva, né? Isso aí. Tem vendido muita erva, Nadinha? Paulo se filmou rancho, Por fora. viu, Aline? Ele quer que arrume pouso para o pessoal do Cerrado. Não está bem o pessoal do Cerrado. Ah, não, dois. Não, são só dois homens. O negócio aí com o Doris. Lá em casa eu dou pouso, só poder chegar lá. Quem quiser vai Com Jesus aqui. Eu quero, mas é já, não passa a hora. Os doisinhos lá em cima, Paulo. Venha, Jesus, São eu dou cinco. chimarrão. Muito pouco. Mas Sai daí, rapaz. vem, Jesus. Tomar chimarrão? Não quer mate, não? Você não quis nem lavar as coisas. Não quis? Não Me quis. dá uma palha da boiada e no cabelo. Eu vou lá fora ainda. Ah, não, mãe. Então vai lá fora pra embalar na Pegar aquela cabeça. ali agora. Deixa ela... De bonezinho pra trás e coisa nada. Balaio. Balaio, Vardinho, tá com tem cheirinho. Oi, a bicha vai sair atravessada. Ah, porque essa é bonitinha. Agora a mãe vai lá no jolo com a farinha, tá bom, mãe? Mas sem pôr a peso, aí não para na minha cabeça. Tem que pôr a peso. Então, mas vai cheio de milho. É isso mesmo. A senhora não vai lá no jolo com a farinha, mãe? Mas Mas eu não vi. Porque daí tinha você junto comigo, ó. Quando a Ariana estivesse grande, tudo eu dizia uma coisa aqui. aí eu quero que vai. Vem. Vamos fazer depois ali de trás? Ô, boa tarde. Boa tarde, tá bom? Boa, e você como vai? Vem. Jesus vai tomar mate aqui junto comigo, né? Daqui a pouco eu venho, tá bom? Eu vou ali agora. Cadê minha camiseta? Joga as espigas lá, mãe, viu? Eu vou dar um linha pra você cortar. Joga aí pro porco lá. Querem a minha? Olha, a minha lá, vai comer. Pronto. Vai ter que ir aí agora. Olha pra cá. Já. Olha pra cá um pouco. Aí, parou. Tá bom. Oi. Não dá, pô, não dá. Ervinha gostosa aqui foi comprado lá da Nadine no Vem a lugar. cangaia, rapaz. Olha a Como cangaia. ela capricha na erva, né? E o Jesus também é esperto, levanta cedo fazer chimarrão pra mim, né? Você passou ali naquela... Não, vou agora. Então dá uma passada aqui, que esse aqui é a relíquia. O que é isso aí? Como é o nome disso aí? É cangaia. Cangaia? Cangaia pra pôr no cavalo, pra pôr em cesto, pra ir pro... Lá atrás. Daí enrosca o cesto ali, né? Aí ela enche de milho e leva
da roça pra casa, da casa Monta pra... pro lado, Diana. Quer que eu ponha cesto aí? E esse aqui, ó. Os arreios, ele põe no teu lombo. Esse é o arreio de colocar no cavalo pra você andar a cavalo. Tá. Hein? Pega pro aca lá, tia. E esse aqui é o bacheiro, né? Você coloca em cima do lombo do cavalo pra depois colocar aquele negócio em cima. Daí tinha que deixar aí. Assim, depois você... Vai dar uma passadinha. Tchau. Até o próximo ano, novo encontro das raízes. Tchau, até daqui 2 anos, eu creio. 2 anos.